pessoa que atinge sucesso é a pessoa que persegue um ideal de valor. É aquela pessoa que diz, eu vou me tornar isso. E ela se torna aquilo que pensa e trabalha para atingir aquilo. Diário do Fábio Fox. Alguns anos atrás, o vencedor do Prêmio Nobel Dr. Albert Einstein, durante uma entrevista em Londres, ele foi questionado por um repórter. Doutor, o que se passa com os homens de hoje? Após um momento de silêncio, ele respondeu: os homens simplesmente não pensam. E é sobre isso a nossa conversa. A gente vive numa época de ouro, uma época em que a humanidade anseia, sonha, inteligência artificial, tecnologia, mas não tem nada garantido. Nós do Brasil somos afortunados, vivemos na zona mais próspera, a melhor época de todo o planeta, terra de abundantes oportunidades. Só que, se a gente pegar 1.000 pessoas a partir dos seus 18 anos, você faz ideia do que aconteceria a essas pessoas quando chegar aos seus 70 anos? Aos 20, elas acreditam que vão ser bem-sucedidas. Se perguntar a cada uma delas se vão ter sucesso, todas elas dirão que sim. Você vai notar ansiedade pela vida, brilho nos olhos, carregando esperança. E a vida parece uma grande aventura para eles. Mas aos 70, somente um será verdadeiramente rico. 5 será bem-sucedido. Todos os restantes 900 serão quebrados. Apenas 5 de 1.000 vão atingir o objetivo. E um será verdadeiramente rico. O que acontece? Cadê os sonhos, os planos? Por que tanta disparidade a respeito do que essas pessoas acreditam e a realidade? Você sabe por que só um vai ter sucesso? Vamos primeiro definir o que é sucesso. A melhor definição que eu posso te dizer sobre sucesso é: sucesso é a realização progressiva de um ideal de valor. Se uma pessoa trabalha de forma pré-determinada para atingir um objetivo e sabe para onde vai, essa pessoa vai ter sucesso. Se não fizer, será fracassada. O sucesso é a realização progressiva de um ideal de valor. Anota isso. Tem um psiquiatra que escreveu um livro chamado O Oposto da Coragem e fala sobre o conformismo. O problema de hoje em dia é o conformismo. As pessoas agem como todas as outras, sem saberem porquê, sem saber para onde vai. Agora pensa nisso. Nos Estados Unidos, no Brasil, na China, no Chile, em qualquer lugar do mundo, a maioria das pessoas estão quebradas, dependendo de outros para necessidades básicas. Eu vivi isso aos meus 8 anos morando na Angola. Pessoas quebradas dependendo dos outros. Quando chegam aos 70, não aprende quando se tornar financeiramente independente. Por quê? Por causa da conformidade. O ser humano age de forma conformista, se auto-sabotando com um real medo do sucesso. Essas pessoas acreditam que as suas vidas são comandadas por circunstâncias, por coisas que lhes acontecem, coisas externas que são dirigidas de fora para dentro. E o questionário foi colocado a seguinte pergunta: por que você trabalha? Por que você levantou cedo de manhã? A maioria deles não sabiam essa resposta. Eles diziam: todo mundo levanta cedo para trabalhar, eu também levanto, essa é a minha razão. Então elas vivem no mundo das justificativas. Quem vai alcançar o sucesso? A única pessoa que atinge sucesso é a pessoa que persegue um ideal de valor. É aquela pessoa que diz, eu vou me tornar isso. E ela se torna aquilo que pensa e trabalha para atingir aquilo. Sabe quem são as pessoas de sucesso? Sucesso está naquele que quer fazer. Por exemplo, o professor que ensina, o mentor que ensina. A chave é ensinar. O que você tem ensinado? Qual é o seu sonho? O que você realmente quer fazer da vida? O sucesso de uma pessoa bem-sucedida é realizar aquilo que ela deseja, mas a maioria não sabe o que desejar. Vai, como diz a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Nos dias de hoje, não existe uma verdadeira competição, senão o desafio que você tem de desafiar a si mesmo, de lutar para alcançar aquilo que você quer. E primeiro de saber o que se quer. Você acha que tem alguma chave para o futuro? Você acha que você pode prever o futuro, prever aquilo que vai ser daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos? Você já parou para pensar em longevidade? Mas não longevidade de saúde, de prosperidade. E
Algumas pessoas trabalham tanto, honestamente, sem enganarem ninguém. E outros não precisam trabalhar tanto e parecem conseguir tudo. Parece ter aquele toque de Midas, que é onde que toca, se transforma em ouro. Já reparou que algumas pessoas que atingem sucesso tendem a continuar na trilha do sucesso? Outros que fracassam tendem a continuar na trilha do fracasso por causa dos objetivos. Alguns têm objetivos e outros não. Aqueles que têm objetivos são bem-sucedidos porque sabem onde querem chegar. É simples assim. E se no navio sai de um porto? Uma viagem completamente planejada. O comandante e a tripulação sabem exatamente para onde vão, o que vão fazer e o tempo que vão demorar. E não sai de ilha em ilha, embora vejam ilhas paradisíacas. Ele segue aquilo que quer. Então, o grande lance é esse. A chave desse vídeo está aqui. Assim como o navio que traça a sua rota e não sai desviando do caminho, você precisa ter um destino. Aonde você quer chegar? E o que você tem feito para chegar lá? Esse é o grande lance. Se essa conversa faz sentido, comenta o vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal, dê um like para me ajudar, para saber que esse vídeo está fazendo sentido para a tua vida. Vamos lá. Vender é a profissão mais bem paga do mundo, se você for bom nela, se você souber para onde vai. Todas as empresas precisam de vendedores. Todo negócio precisa de vendedor. E para o vendedor, o céu é o limite. A mente humana está programada não para vender, principalmente para não comprar. A economia do mundo ela é comparada a um navio de guerra. Toda economia desacelera para acompanhar os menos favorecidos. O mesmo se passa com o navio. Assim como o navio tem que diminuir a velocidade para as embarcações mais lentas acompanharem a formação, assim é na vida. Não é necessário uma mente brilhante para vencer, nem muito talento para viver e, por exemplo, sustentar uma família. Tem o patamar que a gente chama de segurança, e é isso que todo mundo procura. Mas você precisa decidir se você quer segurança, que é uma ilusão, ou evolução. Essa é a grande chave. Por que que os que têm objetivos são bem-sucedidos e os que não têm falham? Deixa eu te falar uma coisa que vai fazer você perceber a sua vida agora de uma forma diferente. Se você compreender o que eu vou falar a partir de agora, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você vai ter tudo o que precisa para ter sucesso. Então toma nota, por favor. Olha só. Toda ansiedade, todo medo, toda dúvida e insegurança vai ficar no passado. Porque o segredo, o grande lance é você se torna aquilo que você pensa. Eu vou repetir. Você se torna aquilo que você pensa. Durante toda a história, grandes pensadores, professores, filósofos, profetas discordavam uns dos outros em muitas coisas. Mas neste preciso ponto, todos tinham concordância. Olha o que Marcos Aurélio, grande imperador romano, disse. A vida de um homem será aquilo que seus pensamentos fizerem dela. Israel disse: tudo chegará se um homem apenas esperar. Eu me convenci após grandes pensamentos e reflexão da vida que o mundo é realizado a partir daquilo que ele pensa. A vontade define o pensamento, e o pensamento define as ações, e as ações definem o sucesso. A maior descoberta é que o ser humano pode alterar a sua vida mudando a sua atitude mental. Qual é o segredo? Agir como se o que você tivesse a pensar fosse real. Isso vai se tornar infalivelmente real. Essa é a grande conexão da vida. Esse é o grande segredo. O sucesso depende daquilo que você pensa. E tem os autossabotadores, né? O grande lance é você entender se você está se autossabotando, se você cuidar daquilo que são as ações e desejar, por exemplo, ser rico, você vai ser rico. Se você desejar aprender, você vai aprender. Se você desejar ser bom, você vai ser bom. Se você desejar vencer, você vai vencer. Esse é o grande lance. Na Bíblia, quando você lê Marcos 9, versículo 23, diz: se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E essa é uma das maiores leis do universo. Aquilo que você deseja fervorosamente e criar ações. Planeje o seu trabalho, trabalhe o seu plano. Falhar no trabalho é planejar a falha. Essa lei
do trabalho e do sucesso, ela traz para todos, para mim, para você, aquilo que a gente começa a pensar. O resultado é a consequência do pensamento. Tudo que você tem, você merece ter. O carro, a casa, a vida, o trabalho. Ou seja, acredito que você vai ser bem-sucedido e você vai ser bem-sucedido. O William Shakespeare falou o seguinte: as nossas dúvidas são traiçoeiras e nos fazem perder aquilo que poderíamos ganhar pelo simples medo de arriscar. Eu não acredito em circunstâncias. As pessoas que são mais bem-sucedidas são as pessoas que despertam para aquilo que quer. E se elas não encontram, elas criam oportunidade. Isso parece simples, mas é real. Quando você percebe que você pode agir em busca dos seus sonhos e alcançá-lo, claro, tem um tempo. Você precisa ter consistência. O problema é que a maioria desiste no meio do caminho. Toma nota do que você vem desistindo no meio do caminho. Você se torna as suas ações. O que é você? Seu comportamento. Se você se comporta como fracassado, você é um fracassado. Se você se comporta com medo, você é o medo. Você é aquilo que você se comporta. Pensamentos produzem sentimentos que geram ações que geram resultados. É a lei da vida. Como funciona? Por que você se torna aquilo que você pensa? Vou te explicar, levando em consideração aquilo que você sabe. Antes disso, eu quero te falar uma situação paralelamente humana. Considere um agricultor que tem a sua terra. A terra dá ao agricultor a escolha. Ele pode plantar na terra o que ele quiser. A terra não se importa. Compete ao agricultor tomar a decisão do que plantar. A gente está comparando a terra com a mente humana, porque a mente, assim como a terra, não se importa com o que vai ser plantado. Ela vai retornar com aquilo que plantar, mas não vai se importar com o que você plantar. Imagina que o agricultor tenha duas sementes nas mãos. Uma das mãos, semente de milho. Na outra mão, veneno mortal. Ele cava e planta as duas. Rega e cuida delas de igual forma. E o que acontece? Na mesma medida, a terra retorna o que foi plantado. Assim como está escrito na Bíblia, colheremos aquilo que plantarmos. Lembre-se disso. A terra não se importa. Retornará o veneno plantado em igual abundância ao milho, e crescerão as duas plantas, uma de milho e a outra de veneno. A mente humana é muito mais fértil, incrível e misteriosa do que a terra, só que inflama da mesma forma. Ela não se importa com o que se planta, sucesso ou fracasso, o concreto de desejado objetivo ou confusão, medo, equívoco, ansiedade, insegurança. Aquilo que você planta vai retornar para você. A mente humana é o último e o maior inexplorável continente da Terra. Tem riqueza por trás dos sonhos mais desejados. E a mente pode retornar qualquer coisa. Só que você tem que plantar. Só que você pode dizer: como que eu vou coordenar o meu pensamento? Por que as pessoas não usam o pensamento para plantar? A resposta para isso é simples. A mente vem com equipamento padrão desde o nascimento. E é grátis. Só que subvalorizamos aquilo pelo qual não pagamos. Quando pagamos pela coisa, damos mais valor. Paradoxalmente, o inverso também é verdade. Tudo aquilo que realmente tem valor na vida vem de graça. A nossa mente, a nossa alma, nossos corpos, nossas esperanças, nossos sonhos, as nossas ambições. Você vê o amor, montanha, sol, mar, tudo é gratuito. Só que tudo aquilo que nos custa de dinheiro é barato, porque pode ser substituído a qualquer momento. O homem bom pode estar arruinado em certo momento e fazer fortuna novamente. Isso pode acontecer centenas de vezes. A sua casa pode sofrer um incêndio, depois você pode reconstruir a casa. Só que aquilo que tem de graça jamais você pode substituir. A mente humana não é totalmente utilizada porque a gente tem como garantida. Familiarização gera desprezo. Você pode usar a mente para fazer qualquer tipo de trabalho que você atribui a ela, mas geralmente ela é usada para pequenos serviços, ao invés de grandes e importantes serviços. Isso é universalmente comprovado. O ser humano usa o pouquíssimo da sua capacidade total do cérebro. Portanto, escolha realmente o que você quer. Plante um objetivo na sua mente. Tome uma escolha e siga ela até concluir. Tenha consistência. Essa é a chave e o segredo do sucesso. Quer ser um empreendedor? Quer ser um vendedor? Quer ser um palestrante? Quer ser um mentor? Quer ser promovido no trabalho? O que você de fato quer? Prossiga isso até alcançar. Não desista, não desanima. O que você tem que fazer é plantar isso na sua mente, regar, tomar conta dela e trabalhar firmemente nesse objetivo até tornar-se real. Com certeza não há como fugir. É uma lei. Assim como a lei de Isaac Newton, a lei da gravidade. Se você chegar no topo de um prédio e pular, você vai cair, independente da sua crença ou da religião.
A mesma coisa com qualquer lei da natureza, todas funcionam e são inflexíveis. Pense no seu objetivo e prossiga ele até alcançar. Esse é o grande segredo da vida, esse é o grande segredo do sucesso. Imagine-se tendo aquilo que você acredita ter. O universo se rearranja. Toma nota disso. O universo sempre se rearranja e sempre te dá mais daquilo que você pensa. No período que houve grandes avanços, a maioria se preocupava com morte. A gente tenta lidar com as coisas da forma tradicional, trabalhando a partir do medo e da insegurança. E aí não vence, não tem sucesso. Eu, você, somos resultados dos nossos pensamentos. Talvez pareça até clichê, você ouve muito isso, mas olha para a tua vida. Olha onde você chegou. Olha o que você conquistou. A sua verdade é verdade absoluta. Não para o mundo, para você. E isso se torna real, molda a sua vida e determina o seu futuro. Você é guiado pela sua mente. Uma vez, eu estava dirigindo, eu vi uma máquina de terraplanagem trabalhando no terreno. Eu estava vendo ela bem devagarzinho, 50 quilômetros por hora, limpando ali, uma máquina gigante. E tinha um homem pilotando aquela máquina. Enquanto eu passava com o carro, eu pensava naquela máquina como algo similar à mente humana. Imagine você no controle de tamanha força de energia. Você seria capaz de trocar de lugar com o piloto, sentar, cruzar os braços e deixar ele sozinho em direção ao precipício? Ou você ia colocar as duas mãos firmes no volante e conduzir esse maquinário a um específico objetivo? É assim. Você é que está no volante, no controle da tua vida. Essa grande lei que nos dá o sucesso é uma espada de dois gumes e você tem que controlar o seu pensamento. A mesma regra que dá a uma pessoa uma vida cheia de sucesso, saúde, felicidade, tudo aquilo que ela sonha para ela e para sua família, essa mesma lei pode guiar a pessoa para a sarjeta. Está tudo na forma como usa, para o bem ou para o mal. Embora não existe bem e mal, mas a crença por trás de bem e mal fortalece isso. Esse é o grande lance da vida. Bom, se esse vídeo está fazendo sentido, mais uma vez eu peço que você comenta, compartilha, se inscreva no canal. Escreva aqui abaixo do vídeo o sentido dessa conversa para sua vida. Se realmente esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu comentário e, acima de tudo, compartilha para alguém que você sabe que essa conversa vai fazer sentido. É isso. Um forte abraço para você e até um próximo encontro aqui no Diário do Fábio Fox. Disseram que o mundo mudou demais, que a sorte escolhe quem vai vencer. Mas eu descobri um velho segredo que poucos decidiram entender. Vi tanta gente cheia de esperança, com sonhos brilhando no olhar. Mas o tempo passou e no caminho pararam antes de chegar. Não é o acaso, nem a direção do vento. É o destino que você escolhe a cada pensamento. Você se torna aquilo que pensa. O coração segue a direção da crença. Planta um sonho, rega sem parar. Quem sabe onde vai consegue chegar. Você se torna aquilo que vê, primeiro na mente, depois no viver. O futuro começa dentro de você, antes do mundo acreditar. Um navio conhece seu destino, mesmo quando o mar tenta mudar. Não se perde olhando outras ilhas, porque sabe onde quer chegar. Quem vive apenas pelas razões segue a multidão sem perceber. Mas quem decide um ideal de valor faz a própria história acontecer. Toda escolha é uma nova semente. A vida responde exatamente ao que existe dentro da mente. Você se torna aquilo que pensa. O coração segue a direção da crença. Planta um sonho, rega sem parar. Quem sabe
sabe onde vai e consegue chegar. Você se torna aquilo que vê, primeiro na mente, depois no viver. O futuro começa dentro de você, antes do mundo acreditar. A terra não pergunta o que você plantou, ela apenas devolve o que recebeu. Milho ou veneno, medo ou coragem, tudo cresce onde você escolheu. Então guarda bem essa verdade que o tempo jamais vai apagar. Pensamentos criam atitudes e atitudes fazem você chegar. Você se torna aquilo que pensa, essa é a lei que transforma a existência. Não espere o mundo mudar você, escolha hoje quem vai ser. Plante o sonho, cuide dele até florescer. Trabalhe o plano sem esmorecer, porque o sucesso não nasce da sorte, nasce da coragem de permanecer. Se a mente acredita, os passos começam. Se os passos continuam, impossível encontrar direção, porque no fim da caminhada você se torna aquilo que pensa.